Livro História da Família Nunes de Oliveira. Autores: Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães, Gleuso Nunes de Oliveira, Maria Divina Nunes de Oliveira Moraes, Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães, Sônia Nunes de Oliveira Braga. História da família Nunes de Oliveira. 8 de junho de 2020. A vitória e a perda. Sidneia Nunes Guimarães. Em 1º de setembro de 1939, deu-se início à Segunda Guerra Mundial. A referida guerra foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945. O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, manteve o país em um posicionamento neutro em relação à guerra. Em 1942, Getúlio Vargas declarou estado de guerra. Assim, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. O presidente norte-americano era o Franklin Roosevelt. Na época da Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas diziam que, entre aspas, era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Fecha aspas. Em 1942, o policial Carlos Nunes de Oliveira, o Carlinhos, foi para a guerra. A família Nunes de Oliveira sofreu muitíssimo na ocasião da Segunda Guerra Mundial, porque a guerra é sempre um conflito muito triste. E o sofrimento também atingiu a referida família, porque o Carlinhos, membro da família Nunes de Oliveira, foi para a guerra. A nossa tia Irondina Nunes de Oliveira e a nossa prima Esther Nunes de Oliveira rezavam e oravam sem cessar para que o Carlinhos não morresse, para que ele voltasse vivo da Segunda Guerra Mundial. Toda a família Nunes de Oliveira rezava e orava pela vitória do Carlinhos. A vitória. Inverno. Maio de 1945. Pássaros brancos voaram de encontro ao azul. A Esther, a Piquita, sonhava com tais pássaros, clareando nuvens de seus olhos fúnebres. A dúvida: morte, vida, eternidade. Vida. Creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu irmão Carlinhos voltará. Abre aspas, fecha aspas. Maio de 1945. Rendição alemã e fim da guerra. A Esther
A Piquita estava debruçada em uma das janelas da fazenda de seus pais, localizada perto da Serra da Galdina, Alvorada, município de Carangola, Minas Gerais, Brasil. A grande esperança e o sonho da Piquita era o de ver o Carlinhos chegando da guerra, vindo por aquela estrada. Em maio de 1945, chegou o tempo da vitória. A Piquita viu o seu irmão Carlinhos caminhando na estrada, segurando uma malinha em sua mão direita. A Piquita correu para encontrar o Carlinhos, o seu irmão querido e amado por ela e por todos os membros da família Nunes de Oliveira. A Piquita abraçou seu irmão Carlinhos. Ela deslizou suas mãos da cabeça aos pés do Carlinhos. Ela joelhou-se no chão, na terra, e agradeceu a Deus pela volta do seu irmão Carlinhos, que voltou da guerra. A prima Piquita gritou bem alto: "Mamãe, o Carlinhos chegou. Ele voltou da guerra." A tia Irondina, mãe do Carlinhos, correu para encontrá-lo. Com ela, correram também para encontrar com o Carlinhos todas as meeiras, as lavradoras, esposas de meeiros, lavradores que trabalhavam em sua fazenda. Mãe e filho, vindo da guerra, se abraçaram e gritaram graças a Deus. A tia Irondina e as meeiras correram da fazenda de sua propriedade e do seu marido, Merentino Nunes de Oliveira, irmão do meu avô, Leonel Nunes de Oliveira, sendo que ela e as meeiras correram da referida fazenda, que fica perto da Serra da Galdina, em Alvorada, município de Carangola, Minas Gerais, Brasil, até Alvorada. Elas entraram na igreja cujo padroeiro é São Sebastião. Nossa tia Irondina e as lavradoras rezaram e oraram em agradecimento a Deus pelo fim da guerra e pela volta do Carlinhos, o nosso primo Carlinhos Nunes de Oliveira. Em 1946, após a rendição alemã e fim da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ocorreu outra história na família Nunes de Oliveira. Minha mãe Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães e a sua prima em segundo grau, a Lulu, saíam todos os dias de uma casa ao lado da fazenda de baixo, chamada Fazenda Maranhão, de propriedade do meu avô Leonel Nunes de Oliveira, sendo que elas caminhavam até a fazenda de cima, de propriedade do vovô Leonel, pai de minha mãe Gleuci. A Lulu era prima do meu avô Leonel em primeiro grau. Meu avô Leonel Nunes de Oliveira, segundo minha tia Maria Divina Nunes de Oliveira Moraes, filha do vovô Leonel, em um vídeo do livro História da Família Nunes de Oliveira, quando ela disse que o vovô Leonel era proprietário de 550 alqueires de terra. Ele era latifundiário. Minha avó Olinda construiu, através
dos trabalhadores, dos pedreiros, uma igreja nas terras da fazenda Maranhão, sendo que ela e seu marido, meu avô Leonel, eram proprietários e compraram todo o material para a construção. E pagaram os trabalhadores, os pedreiros e auxiliares de pedreiros para construir a igreja na fazenda, nas terras da fazenda Maranhão. A prima Lulu era casada com o Luiz. Ela estava grávida. Ela saía com a minha mãe Gleuci da casa onde ela morava com seu marido Luiz, ao lado da fazenda de baixo, fazenda Maranhão, para levar almoço para o seu marido. O almoço era levado por ela em um caldeirãozinho com tampa, sendo que o Luiz trabalhava na fazenda de cima, fazenda Maranhão. Certo dia, ocorreu uma história por causa de uma papoula. A prima Lulu e a minha mãe Gleuci chegaram à fazenda de cima e a Lulu entregou o caldeirãozinho com almoço para seu marido Luiz. Do lado esquerdo da fazenda de cima existia uma árvore de papoula, perto de uma cerca de arame. Segundo minha mãe Gleuci, ela subiu em um toco de árvore, levantou os 2 braços para pegar a papoula. Ela agarrou-se na cerca de arame. Ela ficou com 2 marcas de arame em cada braço e uma marca de arame no queixo. Até hoje, sendo que ela nasceu em 6 de março de 1940, ela sonhou em pegar a papoula em 1946 e continuou com as marcas de arame até hoje, em 2020. Nos seus mais de 80 anos de idade, sendo que na época minha mãe Gleuci sonhava pegar a papoula aos seus 6 anos de idade. Minha mãe Gleuci não conseguiu pegar a papoula. Ela ficou agarrada no arame e os trabalhadores da fazenda de cima, de propriedade de seu pai, o vovô Leonel, a levaram para a fazenda de baixo, fazenda Maranhão, onde ela morava com seus pais e com seus irmãos e irmãs. Segundo minha mãe Gleuci, ela tinha 6 anos de idade e a Lulu tinha mais ou menos 18 anos de idade. Chegou a hora da Lulu dar à luz a um filho ou a uma filha. Uma parteira tentou ajudar a Lulu a dar à luz a seu filho ou filha. A parteira não conseguiu ajudá-la. Nessa época, a Lulu e seu marido, Luiz, mudaram-se da casa que ficava perto da fazenda de baixo, fazenda Maranhão, para uma casa em uma estrada de difícil acesso. Ela passou a morar em uma casa, em uma estrada, em um morro difícil de chegar, a referida casa. Segundo minha mãe Gleuci, o seu pai, meu avô Leonel, pediu a seu filho, o meu tio Francisco Nunes de Oliveira Neto, para ir a cavalo até Alvorada, Minas Gerais, Brasil, município de Carangola, Alvorada, e telefonar para o médico Dr. Vasco Laura da Fonseca para vir à Fazenda Maranhão, em Alvorada, na Serra da Galdina, para prestar atendimento à sua prima Lulu. O Dr. Vasco, médico de Carangola, Minas Gerais, Brasil, veio de carro até a Fazenda Maranhão. Da Fazenda Maranhão, a casa da Lulu e do Luiz, marido da Lulu, ele foi a cavalo, com uma malinha
ou maletinha de trabalho com ferramentas referentes ao seu trabalho de médico. Ao examinar a Lulu, o Dr. Vasco disse que na casa dela não havia recursos suficientes para atendê-la. Lá na roça, em um lugar muito difícil até de chegar. Ele recomendou que ela fosse para Carangola. Segundo minha mãe, Gleuci, a Lulu saiu de sua casa em uma cadeirinha sentada, segurada por seu marido, Luiz, e outro senhor. A Lulu foi para Carangola. Antes de ir para Carangola, a Lulu já estava passando mal, porque, segundo as senhoras da fazenda e a parteira, estava passando da hora de nascer a criança. A criança passou da hora de nascer. A Lulu morreu, a criança morreu também. A perda. Inverno. Junho de 1946. A beleza da claridade. O céu todo azul. Sol de calor, ameno e ânimo. Amenidades do espírito. Gleuci, menina, após 6 anos de idade. Tristeza pela morte da Lulu. A perda. Ela ainda tinha 6 anos de idade quando a Lulu morreu. Estrada de luz, alegria e amor. Gleuci e Lulu cantavam, caminhavam. Escurecimento, entristecimento, a tristeza da Gleuci menina, medo da morte. A Lulu não vai voltar mais? Medo de enfrentar a morte. A morte levou Lulu. A morte trouxe a tristeza, a dor da perda, lembranças, recordações. Amor pela prima Lulu. Ficou a dor, transformando a manhã de junho, céu sem nuvens, de um azul celeste, claridade, em um dia de janeiro. A chuva de janeiro, o céu triste, solidão. A chuva de janeiro levou os passos da Lulu na terra da estrada. Levou também os passos de minha mãe Gleuci. De alegria e ânimo. Na época, caminhando com Lulu, a felicidade do coração de Gleuci. De minha alma, da alma de Gleuci. Junto com Lulu, deixando na estrada a solidão, saudade. Toda a família Nunes de Oliveira continuou consultando com o médico Dr. Vasco Laura da Fonseca. Em 1974, segundo minha mãe Gleuci, minha prima Neide costumava tomar banho de sol, nas pedras da fazenda Maranhão, para bronzear sua pele. Certo dia, ela não se sentiu bem. O tio Francisco Nunes de Oliveira Neto, o tio Chico, seu pai, conversou sobre o caso e minha mãe Gleuci indicou como médico o Dr. Vasco. Tio Chico disse, eu não gosto desse médico porque ele matou nossa prima Lulu. Segundo minha mãe, ela explicou ao seu irmão, meu tio Chico, que ele e o Dr. Vasco não matou a nossa prima, que quando ele chegou à fazenda, ela já estava muito mal, que ela ainda foi para Carangola, mas passou o tempo de dar à luz do seu filho ou da sua filha.
sem os recursos suficientes naquela localidade, onde tudo era muito difícil. Segundo minha mãe Gleuci, o tio Chico lhe agradeceu pela explicação. Assim, ele adquiriu um novo conceito sobre o Dr. Vasco Laura da Fonseca de Carangola. Toda a família Nunes de Oliveira consultava com o médico, o Dr. Vasco Laura da Fonseca, até a data de sua morte. Segundo minha mãe Gleuci, ela acreditava que o Dr. Vasco Laura da Fonseca morreu com mais de 80 anos de idade. Após a morte da nossa prima Lulu, prima do vovô Leonel, aconteceu uma história na família Nunes de Oliveira que, segundo minha mãe Gleuci, ela nunca se esquece. Em 1946, quando minha mãe tinha 6 anos de idade, era noite. Minha avó, Linda Ferreira da Costa Nunes de Oliveira, estava em seu quarto conjugal repousando. A luz da cozinha da fazenda Maranhão piscava. A luz acendia e apagava sozinha. Minha mãe Gleuci Nunes disse-me que o Zé, filho de criação da minha avó, Olinda, disse: "É a Lulu." Na referida cozinha da citada fazenda estavam a minha mãe Gleuci, nascida em 6 de março de 1940, em um momento difícil para a família Nunes de Oliveira, porque era a época da Segunda Guerra Mundial e o primo Carlos Nunes de Oliveira, foi para a guerra, conforme já foi falado anteriormente. No momento que a luz da cozinha apagou e acendeu sozinha, estavam na cozinha minha mãe Gleuci, o Zé e a Hilda, seus irmãos de criação, filhos de criação da vovó Olinda e do vovô Leonel. Eles olharam para a escada da cozinha da fazenda e se assustaram. A prima Lulu apareceu para eles. Ela apareceu para minha mãe, para o Zé e para a Hilda. A nossa prima Lulu estava subindo a escada da cozinha da fazenda, exatamente como ela subia quando ela estava viva e estava grávida, esperando um filho ou uma filha para ela dar à luz. Ela estava subindo a escada, segurando na parede do casarão da fazenda, passando a mão esquerda na parede. Minha mãe Gleuci estava debruçada na janela da cozinha da referida fazenda. Mas naquele dia ela já estava morta. A Lulu já estava morta. Segundo minha mãe Gleuci, ela, o Zé e a Hilda saíram da citada cozinha correndo para o quarto onde minha avó Linda estava deitada, repousando. A história do aparecimento da nossa prima Lulu, como se ela estivesse viva, foi contada para minha avó Olinda. E a vovó Olinda disse: "Assim vocês aprenderam a não brincar com as pessoas que já morreram. Isso significa que todos devemos respeitar os mortos." A referida história da nossa prima Lulu, que minha mãe e seus irmãos de criação, sendo que a Lulu apareceu exatamente como ela era quando ela era viva, é muito nítida. Segundo minha mãe Gleuci, de 1947 a 2020, quando ela era criança, ela sentia medo. Com o tempo, quando ela se recorda da nossa prima Lulu, no momento em que ela apareceu depois de morta, minha mãe fala que ela sente arrepios em seu corpo até os dias de hoje, sendo que minha mãe, Gleuci, tem mais de 50 anos de idade.
Na época em que Lulu apareceu, na escada, seria 1946, porque minha mãe conta que ela tinha 6 anos de idade. Sidneia Nunes Guimarães, IWA, poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista, Sidneia Nunes Guimarães e família. História da família Nunes de Oliveira. Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães. Natural de Serra da Galdina, Alvorada, município de Carangola, estado de Minas Gerais, Brasil. Filha do fazendeiro, latifundiário, o burguês, senhor Leonel Nunes de Oliveira, de sua esposa, senhora Dona Olinda Ferreira da Costa Silva Nunes de Oliveira. Tem 6 irmãos: Edith Ferreira da Costa Bevilacqua, Paulo Ferreira da Costa, Maria Antônia Ferreira da Costa, em memória, Francisco Nunes de Oliveira Neto, em memória, Sônia Nunes de Oliveira Braga, Gleuze Nunes de Oliveira, Maria Divina Nunes de Oliveira Moraes, Três anos após o nascimento de Gleuze, nasceu Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães, esposa do dentista, lojista, empresário, senhora Dacil Guimarães, que adquiriu seu primeiro estabelecimento comercial muito novo e com economia própria. É mãe de 3 filhos. A poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais, Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães. E os comerciantes, desde os tempos de criança, juntamente com o pai, sempre dedicado e trabalhador, o contabilista e lojista, hoteleiro, empresário comercial, Pedro Paulo Nunes de Oliveira Guimarães. E o músico Leonel Antônio Ricardo Alexandre Nunes Guimarães. Estudante de Direito, lojista, empresário comercial, administrador de sua própria empresa. Quando menor, Leonel foi emancipado para exercer atividade mercantil com registro e inscrição na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Autor do livro Os Novos Horizontes, Leonel vem se dedicando à música, artes plásticas e fotografia. Escreveu algumas composições, letras de músicas. Leonel Antônio Ricardo Alexandre Nunes Guimarães é autor do livro Os Novos Horizontes. Leonel Antônio Ricardo Alexandre Nunes Guimarães é fundador da banda de música Sinal Vermelho, Eva Braun, Sub-Zero.
A senhora Dona Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães. É avó de Pedro Paulo Nunes Guimarães Filho, Lara Lanes Nunes Guimarães, Ana Clara Lanes Nunes Guimarães e Amanda Oliveira Guimarães. Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães era a animadora da igrejinha fundada por sua mãe, localizada nas terras de propriedade de sua família, na Serra da Galdina, Alvorada, município de Carangola, Minas Gerais, Brasil. Gleuci cantava nas igrejas e se dedicava juntamente com seu pai em sua propriedade rural, em sua fazenda, ou seja, em suas fazendas, porque ele era latifundiário, burguês possuidor de fazendas, aos cuidados com os carneiros, ovelhas e pavões. E com sua mãe, a jardinagem, ornamentações de igrejas, vestimentas de anjos e cantos folclóricos, místicos e infantis. Gleuci é desenhista, modista, comerciante, antiquária, esteticista, ilustríssima presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário. Trabalha sempre em prol da população carente. Esteticista, em 1965, trabalhou na qualidade de artesã, fabricando cabeleiras, perucas, cílios e unhas postiças. Durante muitos anos, se dedicou à tapeçaria com trabalhos manuais, em alto relevo e à máquina. Conserva a tradição de fabricar finas bebidas caseiras, como os especiais licores de sua produção artesanal. Em 1978, Dona Gleuci, em seu trabalho como comerciante no ramo de tecidos, da loja de propriedade de seu marido, senhor Odacil Guimarães, trabalhou com confecções de fabricação própria e pronta entrega no interior de Minas Gerais, com representação comercial por sua filha Sidinaia Nunes Guimarães, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em Alvorada, município de Carangola, Minas Gerais, se estudou com ilustres mestres de sua época, como a senhora Dona Isaura, mãe da ilustre professora, a mestra Maria dos Anjos Fidelis, natural de Carangola, Minas Gerais, Brasil. Em Mantena, Minas Gerais, estudou com mestras do Brasil e dos Estados Unidos da América. Desde dezembro de 1981, vem conservando a tradição de se vestir de Papai Noel e de Coelho de Páscoa, para festejar e comemorar juntamente com o povo nas ruas e praças da cidade. Sua alegria de apoiar mais intensamente o povo iniciou-se em 10 de setembro de 1989, quando sua filha Sidinaia fundou a Associação de Desenvolvimento Comunitário. Em 1983, fundou um time de futebol feminino, Espera Felicense, na cidade de Espera Feliz, Minas Gerais, Brasil. Dona Gleuci é madrinha e a maior incentivadora da banda Sinal Vermelho, fundada em 26 de junho de 1993 por seu filho, o músico Leonel Antônio Ricardo Alexandre Nunes Guimarães. A senhora Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães trabalha há muitos anos em prol da arte musical, apoiando os músicos e a banda de música citada. Comerciante, Dona Gleuci trabalha há muitos anos no comércio de confecções para noivos, vestidos, grinaldas, buquês, arranjos, ternos, trajes completos, ornamentações de igreja através da loja de propriedade de seu marido, juntamente com a loja do senhor Odacil Guimarães, também chamado senhor Neném, senhor Nenezinho. Tendo contado com o labor de Sidinaia Nunes Guimarães, trabalhando com esse ramo de comércio em Belo Horizonte, Minas Gerais. E juntamente com sua filha, em 1990, trabalhou também no comércio de joias. Em 1991 a 1996, trabalhou com produtos naturais. De 1993 a 1996, trabalhou na indústria e comércio de produtos naturais, de beleza, artigos de higiene e limpeza, Lar Docilar.
da Petalon Produtos Naturais, empresa fundada por sua filha Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães, através de pesquisas e fabricações artesanais. A senhora Dona Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães se formou em catecismo, bordados, moda, corte e costura, estética, tapeçaria, estudos bíblicos, desenho artístico, com dedicação desde os tempos de infância, desenho publicitário, pintura, caligrafia e auxiliar em administração de empresas. É autora de alguns trabalhos, poemas, em parceria com sua filha escritora e poeta Sidneia Nunes Guimarães, ou Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães. No livro Poesia para Bem Me Quer, Nos Braços da Felicidade. Proferiu palestras sobre produtos naturais nas comunidades em diversas cidades no interior de Minas Gerais, Brasil. A Dona Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães trabalha com esses produtos naturais através de medicina natural, em prol da saúde, com ervas medicinais do mundo inteiro, de fabricação internacional, tendo como sede os Estados Unidos da América. Esses produtos são exportados para diversos países do mundo. Ilustríssima Senhora Dona Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães, IWA. Artista plástica, digníssima presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário, membro vitalício da International Writers and Artists Association dos Estados Unidos. Participa da Enciclopédia da Literatura Brasileira Contemporânea, da qualidade de artista plástica. Fez cursos de artes plásticas e trabalha com ilustrações de livros de autoria da poeta e escritora Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães. Participou de alguns poemas em parceria com a poeta Sidneia no livro Poesia para Bem Me Quer, Nos Braços da Felicidade, de autoria da poeta e escritora Sidneia Nunes Guimarães. Dona Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães é incentivadora e madrinha da banda de música Sinal Vermelho, fundada por seu filho, músico e personalidade esferecense na área de música, Leonel Antônio Ricardo Alexandre Nunes Guimarães, IWA. Membro vitalício da International Writers and Artists Association dos Estados Unidos, da qualidade de músico e artista plástico. Em 12 de novembro de 1998, na Câmara de Vereadores da cidade de Espera Feliz, estado de Minas Gerais, Brasil, a artista plástica Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães recebeu o título, diploma de personalidade esperafelicense na área de artes plásticas, da qualidade de artista plástica por méritos próprios. Sidneia Nunes Guimarães ou Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães. Poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção, cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista. Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães, Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães e família.
Histórias da família Nunes de Oliveira. Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães. IWA. Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães. IWA. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista. Sidneia Nunes Guimarães, ou Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães e família. Sidneia Nunes Guimarães, poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias físicas nacionais e internacionais.